Eu diria que a maior parte, quando a gente está pensando, ela está diretamente relacionada com a construção da UI. Porque é Sim, exatamente essa parte que a gente está, né, interagindo com o usuário, a parte que ele está pegando ali, que a gente vai fazer essa interação, a janela para o mundo da sua aplicação. sim, Então, eu sim, diria sim. que a maior parte da acessibilidade é um paralelo junto com o conteúdo que a gente está fazendo de UI. Então, tem até um exemplo que eu acho bem legal. Montar acessibilidade depende de muito como você monta a hierarquia das suas views. Porque se você quer agrupar, faz muito sentido que as suas views estejam dentro de uma view pai, para que ela seja acessível e a gente coloque o conteúdo dela como o que vai ser lido pelo leitor de tela. Sim. Imagine o seguinte cenário. Sabe, toda vez que você faz uma compra, que você comprou um item A, um item B, e tem aquela telinha de recibo, que aí tem do lado esquerdo item A, aí do lado direito o preço. Item B, o preço. Subtotal, taxa de entrega total. Sempre é bem comum ter essa tabelinha de recibo no final de compras. E pensando um pouco, existem N formas de montar essa tela. N formas. Você pode colocar tudo com umas constraints ali, você pode colocar uma stack vertical, você pode colocar duas stacks. Imagine, por exemplo, que a gente Uhum. vai fazer duas stacks. Então vai ter uma stack para o lado esquerdo, que tem os títulos, e uma stack para o lado direito, que são os preços. Visualmente, dá certo. Só que qual que é o problema disso na hora que a gente vai pensar em colocar um voiceover nesse cara? As duas stacks estão completamente separadas e os textos que estão lá dentro que eu queria agrupar linha por linha, porque aí já faz mais sentido se você ler o conteúdo junto, né? Subtotal, e ele já fala o preço. Total, e ele já fala o preço. Item A, e ele já fala o preço. Da gente juntar essas seções por linha. Só que como a sua hierarquia, esses dois caras estão separados, putz, eu fiz em duas stacks, não sabia na hora, era um jeito mais fácil. Como que eu vou fazer isso para agrupar? Tu vai ter que dar uma sambada muito louca, vai ter que tirar a acessibilidade de umas coisas, mexer em accessibility label, o que vai ser muito mais complicado. Então, se quando você for montar a sua UI, você tiver uma noção de como você quer que essas views se comportem no VoiceOver, fica muito mais fácil na hora de você agrupar esse cara. O que eu faria nesse exemplo é usar uma stack vertical só e depois uma stack horizontal para cada elemento. Então, quando eu fizesse isso, eu consigo agrupar nessas stackzinhas horizontais o conteúdo delas e ele já vai ler linha por linha do que está rolando ali. Então, quando a gente está pensando assim, putz, acessibilidade, como que eu vou colocar, onde que eu vou encaixar, vai tomar mais tempo do meu dia. Essa é a discussão toda vez que tem com qualquer PM. Ah, mas isso vai demorar muito, vai tomar muito tempo. E na verdade eu acho que é um paralelo enquanto a gente está construindo o UI, sabe? Sim, A sim, dica sim. é, a dica que o Brunão falou, cara, se você nunca mexeu, dá uma brincada. Liga o VoiceOver, mexe na sua aplicação, mexe em alguma outra aplicação que acaba sendo um pouco intuitivo para entender, putz, principalmente se você consegue ver o cursor, ele focou nessa view, então faz sentido eu montar a estrutura desse jeito, porque eu quero que ele foque nesse conteúdo aqui. Ele pulou esse cara, então ele não é um accessibility element e tudo mais. É sempre um paralelo enquanto a gente está montando a UI ali, sabe? De entender como que a gente quer montar essa hierarquia para fazer com que esse carinha funcione. Boa, não, concordo bastante. E, tipo, eu diria, esse ponto que você comentou que a gente precisa se preocupar ali em desenvolver os elementos, se preocupar ali com a parte de construção dos elementos acessíveis dentro da nossa tela em paralelo, com a construção da nossa UI, cara, me faz, assim, me lembra muito quando eu falo sobre testes unitários, assim, sabe? Então, eu falo pra galera, pô, tipo, os testes unitários, eles deveriam ser parte da sua task ali. E eu concordo muito que a acessibilidade, ele tem que estar junto com as suas tarefas de UI ali. Então, pô, você está fazendo a construção ali, a sua tarefinha ali de montar ali, de dar um import UI kit, um import Swift UI e colocar esses elementos na tela. Então, assim, você já deveria ali ter, durante o desenvolvimento, até antes, a conversa ali com o seu designer, para entender, que a pessoa ali que seja designer do seu time, para entender como que vai ser essa questão de acessibilidade. E com isso definido, eu acho que entra muito nesse ponto que você falou, que daí assim, pô, você já começa a se preocupar quais são os elementos ali que você vai colocar na sua tela para facilitar o agrupamento assim, do fluxo como um todo ali mesmo, né? E assim, mas é interessantíssimo. E o ponto que eu comentei sobre a gente ter trabalhado ali com preferências de usuário, eu queria trazer um pouquinho para essa parte arquitetural, porque eu acho que ela cruza um pouco além da camada de UI ali.
Por que que eu digo isso? Por exemplo, teve funcionalidades que eu já fiz que eu basicamente mudavam o comportamento dentro da aplicação, vulgo aplicação do iFood. Mas que basicamente a gente mostrava informações logo ali pensa com um coachmarkzinho, tooltipzinho, balão de mensagem ali, a gente pode chamar isso de vários nomes, apresentando essa funcionalidade nova. E aí, quando a gente foi fazer isso, a gente falou, pô, como que isso vai se comportar no momento que o usuário tiver com um voiceover ativo ali? Porque eu não posso simplesmente mostrar um balão de mensagem, alguma coisa, sem alguma instrução pô, isso daqui que eu tô te falando está sendo apresentado em cima de todo o contexto da aplicação, e a home já está sendo apresentada alguma coisa do tipo, assim, saca? E aí a mensagem claramente não era a mesma, então, assim, a gente tinha apresentações de 2 balãozinhos desse, então, pô, esse daí é o mesmo cenário que eu diria que pô, você tem um onboarding na sua aplicação, que você mostra ali, basicamente mostra indicadores de onde que você toma determinada ação, pô, pensa nisso, como que vai ser em acessibilidade. Julgo a dizer que a maioria desses que trabalha com imagens ali algumas vezes, não tem. E assim, pô, deveria se preocupar. E aí, qual que foi a questão? Toda essa lógica que eu deveria ter, beleza, então isso eu já entro na parte, eu tenho um onboarding. Esse onboarding mostrando a nova funcionalidade, ela não deve ser apresentado todas as vezes que todas as vezes que o usuário ali entrar dentro da minha aplicação. Então, assim, pô, eu posso setar isso no user default, alguma coisa, para saber se o usuário já leu isso, pode vir essa informação de qualquer outro lugar. Dado essa diferença, então eu falei, pô, então vai existir uma camada, pô, então eu já tenho toda uma lógica ali que eu vou precisar cuidar desse contexto, saber se eu tenho voiceover rodando para mim saber qual texto que eu devo mandar ali para minha UI, e salvar essa informação e diferenciar, salvar se ele já fez um onboarding de voiceover ou se ele já fez um onboarding sem ter o voiceover ligado, porque a gente precisa fazer essa diferenciação, assim, mais por segurança ali mesmo, de, pô, às vezes ele abriu a aplicação, tá com o voiceover desativado, beleza, apresentou o onboarding. Se ele ativou o voiceover, eu preciso garantir que ele ainda vai continuar tendo o mesmo onboarding, porque eles são um pouco diferentes, eles têm comportamentos diferentes. Então, nisso, pô, a gente vai ter uma camada de repositório que vai salvar todas as informações, beleza. Onde que fica o voiceover aí? Não faria sentido eu tratar essa lógica e muito menos trazer um repositório ali para dentro da minha camada de UI, que iria infringir bastante isso. E aí o que a gente fez foi, pô, criar um wrapper em cima do UI Accessibility VoiceOver Running, que hoje a gente tem uma propriedade dentro do UI Accessibility. Basicamente, esse wrap é um protocolo, então a gente fez com que o iAccessibility conformasse com esse protocolo nosso, que tinha uma propriedade de Accessibility Running, e aí a gente conseguiria injetar e utilizando, se você não ouviu o nosso último episódio sobre injeção de dependência, que a gente falou sobre root composition, é exatamente disso que eu vou falar agora. Então, quem construía essa cena, basicamente, falava quem era o provedor dessa informação. Porque dentro da minha camada de repository, lógico que eu não vou dar um import UI kit ou import Swift UI. E aí quem constrói é esse meu repository, e aí vai ser lá na camada onde que eu faço a construção e resolvo todas as minhas dependências. Ele fala, pô, UI Accessibility is VoiceOver Running, e dentro do nosso repository a gente tinha o nosso protocolo que não importava nada ali. Acabava tendo a dependência só de Foundation. E aí eu quis trazer esse ponto de arquitetura onde se encaixa, porque eu acho que ele ultrapassa um pouco. E existem formas de você ter acessibilidade ali dentro da sua aplicação, usar as features do UI Accessibility. Não sei como que isso funcionaria em SwiftUI, fico bem na dúvida. Mas que ainda a gente consegue garantir testes unitários, da mesma forma que a gente já explicou aqui nos episódios de teste, injeção de dependência, a gente já falou aqui em vários episódios aqui, design patterns aqui do podcast, que essas coisas trabalham juntos, assim. Então, o ponto que eu quero chegar em ter falado toda essa bíblia toda aqui a acessibilidade ela não deveria ser algo terceiro ali dentro da sua aplicação. Não deveria ser uma task separada lá que você vai pegar aquilo para fazer depois. Não, isso daí deve entrar no seu processo de desenvolvimento. Então, acho que esses são pontos legais, assim. Então, pô, a gente tem ali... trabalhar com acessibilidade não é diferente. Você usa Swift, você usa um framework
ali dentro da sua aplicação ali. Então, acho que esse que é um ponto legal que eu queria trazer.